Histórias do Caminho, Isabel de Aragão, a Rainha Santa. Dois dias após psicografar as primeiras das milhares de páginas através das quais o mundo espiritual se comunicou por seu intermédio, Chico Xavier manteve um revelador encontro com uma ilustre senhora que lhe mudaria o curso de vida. Era Dona Isabel de Aragão, mais conhecida como Rainha Santa Isabel, a célebre Rainha de Portugal, para sempre associada ao milagre da transformação do pão em rosas. Embora em circunstâncias e contextos distintos, ambos experimentaram o poder, a riqueza, a fama e a adoração, contudo, optaram por viver uma intensa vida interior feita de humildade, perdão, tolerância, paciência, compaixão e caridade como expressões do amor. Isabel, a mulher que reinou com o coração. Isabel de Aragão, a Rainha Santa. Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Foi esse sentimento que moveu a vida de Isabel de Aragão, chamada Rainha Santa de Portugal. Nasceu no ano de 1271 em Saragoça, Espanha, filha de Dom Pedro III de Aragão e Constança de Hohenstaufen. Isabel parece ter nascido para amenizar conflitos. Começou com seu pai e seu avô, o rei Jaime I, conhecido como Conquistador. Eles não se falavam há vários anos. Quando nasceu Isabel, o avô apaixonou-se pela neta e suplicou ao filho e à nora que o deixassem criar e educar a criança, no que foi atendido, reatando, dessa forma, a amizade entre pai e filho. A educação recebida de seu avô fugiu, e muito, da regra geral que as meninas recebiam à época. Foi alfabetizada, aprendeu a arte de governar, falava várias línguas, inclusive o latim que era a língua internacional de então. Mas, sua maior virtude era a capacidade de se doar, de ajudar aos outros e sua conexão com Deus. Era dotada de graça e beleza invulgar. De caráter exemplar, sabia conversar sobre assuntos diversos, inclusive diplomáticos, a ponto de encantar embaixadores e políticos, durante os jantares oferecidos pelo avô. Isso tudo aos 6 anos de idade. Isabelita, carinhosamente chamada por seu avô, habituara-se a conversas sérias. Certa feita, olhava para o rio e o avô lhe perguntou sobre o que pensava. Obteve como resposta que as águas do rio pareciam prata, ao que o rei redarguiu: "A tardezinha parece ouro líquido. Você percebe como somos ricos?" A menina abriu um lindo sorriso e disse que à noite a água parecia diamante e concluiu: "Somos mais ricos do que o senhor pensava." Com postura altiva, faz reverência ao avô, chama suas damas de companhia e se encaminha para a capela dizendo: "Deus nos aguarda." Na capela, de joelhos, coloca-se em fervorosa prece à Virgem Maria. Ela passava horas em oração, a ponto das aias, com os joelhos dormentes, se perguntarem: "Ela não cansa nunca?" Ximena, sua ia mais querida, pensava: "Assim vou-me ao céu, mesmo que não queira. Ai, Jesus, como me doem os joelhos. Santíssima Mãe, abri os olhos dessa menina. Dai-lhe sede, fome." Algumas vezes, Isabel via que Ximena dormia durante a oração e a repreendia dizendo: "És por demais fraca, Ximena. As coisas de Deus requerem-nos muita fortaleza." Força essa que a fez escolher, para casar, entre muitos pretendentes, Dom Dinis de Borgonha, rei de Portugal. Em 1282, aos 12 anos de idade, torna-se sua rainha consorte. Essa foi outra situação, na qual Isabel mostrou seu espírito valoroso e forte. Pouco mais de uma menina, casou-se com um jovem adulto. Voltada para as coisas divinas, casou-se porque era uma contingência de nascença. Afinal, era isso que se esperava de uma descendente de reis. Teve dificuldades em receber a Dinis como marido, gerando conflitos naturais, no matrimônio, o que, segundo os historiadores, teria sido a motivação para as traições do rei. Com seu coração compreensível, ela recebeu os filhos dele, fora do casamento, como se fossem seus. À medida que amadureceu, ela assumiu, de fato, seu papel de esposa do rei, vindo a ser mãe de 2 filhos, Constança e Afonso. Dos vários conflitos que ela precisou intermediar, os familiares foram os mais difíceis.
Entre esses, a discórdia entre seu marido e o filho Dom Afonso IV, que percebia a preferência do pai pelo irmão bastardo. Conta-se que evitou a guerra entre ambos, que estavam com seus exércitos frente a frente, no campo de batalha, entrando no meio, montado em uma mulinha. A religião para ela era a grande força, a fé em Deus sempre foi a base de sua vida. Intercedeu, de forma direta, em várias situações, no governo do marido. Administrou conflitos de convivência dentro do palácio onde havia muita inveja, disputa de poder, cobiça, orgulho, traições. Era difícil para ela ver a pobreza do povo. Seu marido acumulava de bens imóveis e grandes somas de dinheiro e ela, sempre que podia, estava no meio do povo doente e faminto, atendendo e distribuindo o que tinha. Um fato constantemente narrado é o de que, saindo às escondidas, do palácio, levando pães, foi surpreendida pelo marido que lhe perguntou o que ela levava no avental. Ela respondeu: "São rosas." E, quando ele exigiu que ela as mostrasse, caem rosas do avental aberto. Após a morte do marido, Isabel foi para o mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra. Sai dele pouco antes de sua morte, ocorrida em 4 de julho de 1336. Seu corpo foi enterrado no mosteiro. Devido à invasão do rio Mondego, foi necessária a construção de um novo convento, no século XVII, denominado Santa Clara a Nova, para onde foi trasladado o corpo da rainha. Amada por todos, pois que com todos se importou, deixou como legado hospitais em Leiria, Santarém e Coimbra. Mandou construir e reformar conventos. Ajudava as moças pobres por ocasião do casamento, providenciando-lhes os recursos financeiros necessários. Custeava estudo para os rapazes pobres. Dessa forma, amparava as famílias necessitadas. Tornou-se conhecida como Mãe da Pátria. Rainha Santa, como era chamada, foi beatificada pelo Papa Leão X em 1516 e canonizada pelo Papa Bento XIV, em 1742. Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. E ela seguiu fielmente esta aspiração. Isabel de Aragão e Chico Xavier. Nos idos de 1977, Chico Xavier contou-me pessoalmente do surpreendente encontro que tivera em 1927 com Isabel de Aragão, que passo a relatar. Na noite de 10 de julho, 2 dias depois de sua primeira mensagem psicografada a 8 de julho de 1927, quando fazia as orações da noite, viu Chico iluminar-se o seu quarto. As paredes refletiam luz de um lilás prateado. Ajoelhado, conforme seus hábitos católicos, abriu os olhos e divisou, perto de si, uma senhora de admirável presença, que irradiava suave luminosidade a espraiar-se pelo aposento. Tentou levantar-se para demonstrar-lhe respeito e cortesia, mas não conseguiu permanecer de pé e dobrou, involuntariamente, os joelhos diante dela. A dama iluminada fitou uma imagem de Nossa Senhora do Pilar que Chico mantinha em seu quarto e falou em castelhano, língua que o saudoso médium desconhecia, não obstante tê-la compreendido com naturalidade. "Francisco", disse Isabel pausadamente, "em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos." A emoção possuía minha alma toda, entretanto pude perguntar-lhe, embora as lágrimas cobrissem o meu rosto: "Senhora, quem sois vós?" "Você não se lembra agora de mim, no entanto sou Isabel de Aragão." Eu não conhecia senhora alguma que tivesse esse nome e estranhei o que ela dizia. Entretanto, uma força interior me continha, e calei qualquer comentário em torno de minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciado, e indaguei: "Senhora, sou pobre e nada tenho a dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo?" Ela disse: "Você auxiliará a repartir pães com os necessitados." Clamei com pesar: "Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros?" A dama sorriu e esclareceu-me: "Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares, e trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Por isso vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor."
Em seguida a dama afastou-se, deixando meu quarto em plena escuridão. Chorei de emoção, para mim inexplicável, até o amanhecer do dia seguinte. Cerca de 15 dias depois, estava eu nas preces da noite, quando me apareceu um senhor vestido em roupa branca. Por intuição, notei ser um sacerdote. Saudei-o com muito respeito, e ele me respondeu com bondade, explicando-se. Chico, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos dois reinos que formam a conhecida península na Europa e voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela quem o visitou há alguns dias, nas preces da noite, e prometeu-lhe assistência. Isabel me recomenda dizer que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães aos necessitados. Meu nome, em 1336, era Fernão Mendes. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Chico lembrou que ficará calado porque tinha um nó na garganta. E acrescentou: no primeiro sábado que se seguiu às ocorrências que descrevo, fui com minha irmã Luísa até uma ponte muito pobre, ainda hoje existente e reformada, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas, conduzindo um pequeno cesto de 8 pães. Até deixar-nos em 30 de junho de 2002, Chico manteve a distribuição semanal de pães a crianças, famílias e idosos carentes de Pedro Leopoldo e Uberaba, cidades onde desenvolveu seu apostolado. Caio Ramaciotti. Comentários finais. Algumas pessoas demonstraram grande humildade para lidar com os semelhantes, um deles é nosso guia e modelo, Jesus. Mais recentemente tivemos conosco Chico Xavier, outro belo exemplo de humildade e desprendimento material, autor de mais de 400 livros mediúnicos, nunca recebeu direitos autorais por eles, sempre pedindo que se destinasse a renda em favor da difusão do espiritismo e da promoção social de pessoas em situação de vulnerabilidade. Até o final seguiu o conselho da benfeitora Isabel de Aragão, cuidou dos mais vulneráveis, e o fez por amor. Vem Jesus! Obrigado Jesus, viva Jesus! Base bibliográfica: www.mundoespirita.com.br/ponto de interrogação matéria igual Isabel de Aragão a Rainha Santa. Mensagens de Inês de Castro, pelo Espírito Inês de Castro, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Caio Ramaciotti, capítulo 21, Isabel de Aragão e Chico Xavier.